Deus deu a Elias uma palavra de conhecimento, deu uma palavra de sabedoria, ele teve uma visão. Não, Deus não deu, ele não teve visão. Deus disse que faria um milagre. Qual o milagre? Deus levantaria em meio a este caos todo, esta fome, uma mulher viúva. Vejam, o momento é caótico, é turbulento, e agora Deus vai levantar uma senhora viúva para sustentar o marmanjão daquele por 1 ano e meio. Ele simplesmente crê. Ele crê e se move. Ao chegar no portão, ele vê aquela senhora e se dirige a ela. O diálogo começa ali. No diálogo, Elias vai chegar à conclusão que ela, um instrumento de Deus, e se dirige a ela em primeiro lugar, dizendo: olha, eu estou, é claro, aumentando o texto, não é? Que nem tudo que foi dito foi escrito, senão não caberia em todos os livros, é verdade. Mas Elias disse: olha, eu estou vindo de longe, eu venho de Israel, eu estou com sede, eu entendo que há fome lá e sede lá, fome aqui, sede aqui, mas tu tens um pouco de água para eu beber? E ela disse: água eu tenho. E foi lá dentro e trouxe. E quando ela voltou, ele disse: tu tens um pouco de pão ou um bolo para eu comer? Ela disse: não, pão e bolo não, o que eu tenho é um pouco de farinha, um pouco de azeite. Você está me vendo catando lenha aqui, cavacos? Muito bem, eu vou entrar com esta lenha, este cavaco, eu vou acender o fogo, vou misturar este bolo, este azeite com farinha. Não tem manteiga, não tem margarina, ovo com ômega 3, não tem nada, é farinha e azeite. E vou fazer um bolo para mim e um bolo para meu filho, e vamos comer. E depois de comer, é tudo que temos, a seca está aí, nós vamos morrer. Ele disse: vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer um trato. Você vai lá dentro, do jeito que você disse que ia fazer, faça, acenda o fogo, põe a lenha, os cavacos, mas faz um bolo. Escute, ele havia pedido um pouco de água na vasilha, e agora ele se dirige a ela e diz: faz um bolo pequeno para mim. Diga assim comigo, ó: um pouco de água e um bolo pequeno. Vejam, ela entende aquele pedido dele ali. Ele disse: mas não, faz para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará por 1 ano e meio, porque ainda falta 1 ano e meio, ainda seca de 1 ano e meio na terra. Ele, é claro, deve ter traduzido este tempo aqui para a mulher. Ela se assustou. Olha, o que é que eu vou perder? Olha, para quem não tem, escute, o que comer no dia seguinte, se eu comer uma porção grande ou se eu comer uma porção maior, vai fazer muito diferença. A porção menor, já que eu não tenho nada, vai me dar uma resistência, quem sabe de 1 a 2 horas, não é? Se eu morresse daqui a 2 horas, eu vou morrer antes de 2 horas, comendo menos. Se eu comer um pouco mais, eu duro um pouco mais. Ela calculou e disse assim: o que é que eu vou perder? Se eu comer com meu filho sem dar a ele, eu vou viver 1 hora, 2 horas mais, e depois vou morrer de inanição. Qual é o problema? Ela decidiu, ela entendia que não fazia diferença 1 hora, 2 horas, e o cálculo é meu, mas não ia muito longe. Ela não ia, estava para dividir, ela divide. E quando ela divide, irmãos, é que ela entra, vai de volta em casa para fazer a comida para o filho e para ela o bolo. A Bíblia declara que o negócio lá da farinha da panela e o azeite da botija não acabava. Ela jogava e olhava e tinha mais, e jogava farinha e olhava e tinha. Isso foi se escorregando por aí, durando até que Deus fez cair chuva sobre a terra, isto é, até que o solo foi molhado, regado, a terra voltou a produzir
produzir e a fome chegou ao final. Vejam o interesse de Deus aqui, irmãos, nesta história. Não parece uma história simples, mas vejam esta noite, por exemplo, aqui comigo, que nem toda resposta divina demanda uma atuação miraculosa de Deus. Eu vou repetir: diferentemente do que às vezes pedimos ou pensamos, nem toda resposta que você e eu estamos esperando vai demandar uma ação divina, poderosa, sobrenatural, miraculosa de Deus. Como há respostas que não são miraculosas, há respostas que são perceptivas. Você precisa perceber. Há respostas da parte de Deus, irmãos, que demandam mais uma percepção humana do que uma ação divina. Romanos capítulo 12, versículos 1, 2 e 3 dizem assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto do raciocínio, que é o culto racional. Escute: e não vos conformeis. Quem não está conformado é você, não é Deus que vai fazer com que você não se conforme. E não vos conformeis com este mundo, mas transformar. Quem vai se transformar é você, não é ação de Deus. É pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Quem vai experimentar somos eu e você, não é Deus que vai nos levar. Eu quero esta noite, irmãos, lembrar esta amada igreja que respostas que nós estamos esperando da parte de Deus, elas não vão se dar miraculosamente, elas vão se dar intuitivamente, perceptivamente. Diga para quem está ao teu lado: começa a olhar e começa a prestar atenção. Quando nós olhamos e prestamos atenção, irmãos, nós vamos descobrir coisas que vão nos beneficiar. Louvado seja Deus! Elias não tem uma revelação de quem é a viúva. Ele sabe que ela é viúva, mas ele sabe a posterior. É posterior. O registro é posterior. O registro bíblico não é na hora que acontece registrar. Ele é registrado depois. Há uma tradição. Como é que ele sabe que esta mulher é viúva? Ele chega à porta da cidade de Sarepta e ele para, ele precisa de uma pista, ele precisa de uma dica. Eu vou profetizar sobre esta igreja como eu nunca o fiz. Ele precisa de uma dica, de uma pista. Ele vai parar, ele presta atenção e de repente uma senhora vem catando lenha, vem uma mulher. Ele olha, irmãos, e ele vai lembrar-se imediatamente do livro de Números. Ele é judeu, ele conhece o Antigo Testamento. Ele vai lembrar-se imediatamente do livro de Números, capítulo 13, versículo 35, que diz que quem catava lenha no campo era o homem e não a mulher. Daí ele vai deduzir: olha, numa época de seca, de dificuldade como essa, se o homem não está aqui, é porque esta mulher é viúva. Ele descobre, prestando atenção. Diga para quem está ao teu lado: olha, a resposta de Deus na tua vida vai vir naturalmente. Você vai olhar, você vai entender. E a vida chega. Celebra Deus. Adora, 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 adora. A bênção, Senhor, eu recebo de Deus prestando atenção. Aleluia. Deixa eu dar uma guaribada aqui. Elas não dependem de uma ação miraculosa direta da parte de Deus. Não, senhores. Não seria razoável. Seria razoável Elias supor que um homem, marido, deveria estar ali apanhando lenha.
Por quê? Porque o Velho Testamento diz isso, já tem. O livro de Reis, capítulo 15, versículo 33.